Pronto, fala. Prezados ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Mais uma vez, nós resolvemos fazer um live, falar um pouquinho da Palavra de Deus. E o tema dessa mensagem que nós vamos falar é o que Deus pede de você. O Deus que te criou, o que é que Ele pede de você? Na Bíblia, lá no profeta Jeremias, Deus disse: Filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observem o meu caminho. O que é o caminho de Deus para você? Esse caminho é Jesus. Por isso que Jesus disse: os teus olhos observem o meu caminho. Jesus Cristo falou lá em São Mateus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é a palavra de Deus, pelo qual o mundo e tudo que nele existe foram feitos pela palavra de Deus. É Jesus. Ele é o Verbo. Lá em João, no capítulo 1, no verso 1, se no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo que foi feito por Ele. Nada do que foi feito sem ser por Ele. Então, foi o mundo criado pela palavra de Deus. E a palavra é Jesus. Ele é a vida também. Prezados, nós vemos na Bíblia que Jesus Cristo um dia ia indo com seus discípulos e ele entrou numa cidade. Daquela cidade ia saindo a morte e Cristo entrando. Cristo é a vida e entrando a vida. Essa cidade chamava-se Naim. Ia saindo o enterro. Jesus passa por aquele enterro, olhou para aquele mancebo e disse: jovem, a ti te digo, teus pecados são perdoados. As pessoas ficaram falando: quem é esse que pode perdoar pecados? Só quem pode perdoar pecados é Deus. Jesus continuou a sua caminhada, passando pela multidão. E no final daquele cortejo, tinha uma senhora chorando muito, chorando, se lamentando. E Jesus Cristo disse: não chores, mulher, não chores mais. A mulher disse para Jesus: Senhor, como dizes não chore? Uma mulher, para os judeus ser homem, não tem valor nenhum. Esse era meu único filho. Era meu filho, meu pai, meu marido, era tudo para mim. E ele se foi, ele morreu. E por isso eu não sinto jeito de me consolar, não é consolo. Mas ali estava o consolo. A consolação, estava a vida. Jesus Cristo levou a mulher, chegou lá, mandou parar o enterro e falou para aqueles homens que é mais fácil dizer, ou mais difícil dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te, jovem. Mancebo, a ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai com a tua mãe. No mesmo momento, aquele jovem viveu, se levantou. E porque daquela cidade de Naim ia saindo a morte, mas ia entrando a vida. Jesus Cristo é a vida, pesados. Ele é a vida. Por isso que o apóstolo Paulo disse que a vida dele estava em Cristo. Ele disse: eu não vivo mais,
mas a de Cristo vive em mim. Será que nós podemos dizer isso? Você vive? Eu vivo? Não, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É uma palavra muito forte, irmãos, para nós que somos pecadores, pecamos todo momento da nossa vida. Para Cristo viver em nós, precisamos viver uma vida santificada com Cristo. Porque Cristo morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Ele veio esse mundo para nos dar vida. Ele disse: aquele que vive em mim, ele tem vida, e vida abundante. Essa vida que vivemos hoje, devemos nos entregar nas mãos do Senhor Jesus, porque não sabemos qual é o dia que o Senhor nos leva. Precisamos estar preparados. Pessoas que acham que existe uma vida dentro de nós, que tem uma alma, que quando morremos sai uma alma, vai para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. Não, isso não existe, prezados. A nossa vida foi um fôlego que ao nascermos o Senhor Deus soprou em nós. Essa é a nossa vida. E um dia, quando Ele inalar esse fôlego, esse espírito, o espírito vai a Deus que o deu, mas o corpo vai ao pó. Não tem outra vida dentro de nós. Não, a alma somos nós. Porque quando Deus fez o homem, Ele terminou a criação na sexta-feira e Ele diz: façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança. O homem é a imagem e semelhança de Deus. O homem deve saber que ele tem valor, porque ele é a imagem e a semelhança de Deus. E Deus pegou o barro, a argila, Ele fez um boneco de barro, do jeito que é o homem. Ele fez aquele boneco, mas um boneco sem vida. Um boneco sem vida, uma imagem, uma estátua sem vida. Ele não pode fazer nada por ninguém. Ele não vê, não ouve, não fala, não se move. Ele é um boneco. Foi isso que Deus fez. Mas Deus chegou na sua narina, nas narinas do homem, soprou um fôlego de vida. E o homem se levantou. O homem passou a ser alma vivente. Ele não passou a ter uma alma. Ele passou a ser. Está escrito na Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2 de Gênesis. O homem passou a ser. Por isso nós somos uma alma vivente. No dia que Deus tira o nosso espírito, que Ele soprou em nós, cai o corpo, o espírito vai a Deus que o deu, mas o corpo vai ao pó de onde foi tomado. E esse homem vivia naquele jardim. Deus tirou uma das suas costelas num sono que Deus deu no homem e fez uma companheira para ele ser companheira, adjuntora, viver com ele no jardim. E um dia eles se separaram e aquela mulher caiu no engano do mal, do inimigo. O inimigo, usando uma cobra, uma serpente, mandou que a mulher desobedecesse a ordem do seu Criador. Porque Deus tinha deixado uma árvore no meio do jardim e falou para eles: olha, aquela árvore que está ali, vocês podem comer de todos os frutos que tem no jardim, mas aquela árvore é do conhecimento do bem e do mal. Vocês não vão lá, não toquem, não comam, porque no dia que vocês comerem,
certamente vocês morrerão. Aí a serpente estava possuída por Satanás. E aí ela viu que a mulher estava só e disse: olha, quantos frutos gostosos tem nesse jardim. A mulher olha e diz: você fala? Falo. Era o inimigo. Tem muitos frutos gostosos, vocês comem de todos? Olha o que ele falou. Olha como Satanás vem para enganar. Como ele vem, qual é a lábia de Satanás? Ele não vem bravo, nem com olho de fogo, nem com rabo, não. Ele vem assim. Ele usou a serpente naquele tempo, porque só tinha de gente Adão e Eva. Mas hoje ele usa pessoas também. Então Eva falou: nós comemos todos os frutos, mas aquele que está no meio do jardim, o Senhor nos proibiu de comer, porque ele disse que no dia que nós comermos, morreremos. Aí o diabo disse: isso de morte não existe, isso é conversa. Ele não quer que vocês comam, porque ele sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês ficarão igual a ele, sabendo todas as coisas, conhecendo o bem e o mal. Falando meia verdade e meia mentira, porque eles ficaram conhecendo mesmo o bem e o mal. Aí Eva foi, tirou do fruto e achou que era gostoso à vista aquela árvore, e era saboroso, ela comeu. Quando ela apareceu a Adão disse: mulher, o Senhor nos proibiu de comer desse fruto, porque ele disse: se nós comêssemos, morreríamos. Ela falou: eu comi, mas não morri, estou aqui. Come, é saboroso. E rogou e pediu. E Adão caiu, comeu do fruto, ficaram nus. Aí entrou o pecado, por meio de Satanás. Satanás é o originador do pecado, irmãos, e da morte também. Porque quando eles comeram, ficaram nus, despidos da graça, e que quando Deus apareceu a eles, ali no jardim, eles estavam escondidos, tinham feito aventais de folha de figueira para cobrir a sua nudez, porque tiveram vergonha. E quando Deus apareceu, ele disse: eu ouvi tua voz soar no meio do jardim, porque Deus nos visitava na viração da tarde. E nesse dia Deus disse para ele: quem te fez saber que estás escondido? Por acaso tu comeste do fruto que eu proibi? Mas Deus já sabia. Ele disse: a mulher que me desse por esposa, me deu, eu comi. E Deus chegou e achou eles vestidos de folha de figueira, que secava, né? Depois eles iam ficar despidos novamente. Aí Deus matou um cordeiro. Esse cordeiro representa Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, prezados. Porque o pecado foi gerado no céu. A primeira batalha foi no céu, pelo anjo mau, Lúcifer. Foi ele que caiu no jardim do Éden. Ele ficou com inveja. Ele tinha inveja de Cristo. Ele se rebelou contra Deus. E houve batalha no céu. Jesus, Miguel e os seus anjos lutaram com Lúcifer e os seus anjos. Ele armou uma gangue de anjos e iludiu. E Deus lançou ele na terra com os seus anjos. E ele caiu no Éden. E ele viu o mundo, a beleza, a criação, a natureza que Deus tinha criado. Aí ele foi, usou a serpente, enganou a mulher. E a mulher caiu na sua lábia, na sua falácia. Quantas pessoas têm caído em enganos de Satanás? Quantas pessoas tem por aí mentindo, usando a Bíblia,
com uns 2 anos atrás, que existia homens, pastores aí, que era uma multidão que ninguém contava, que seguia esse homem atrás de cura física, porque atrás de cura espiritual ninguém ia. E atrás de riqueza, esses homens não falam da vinda de Cristo, esses homens não falam da salvação, esses homens falam de bens materiais e de cura mentirosa, enganosa. Homens que tiravam suor sujo do seu rosto num pedaço de pano, num lenço, e diz que passavam nas pessoas e as pessoas eram curadas. Engano de Satanás. E depois que veio a pandemia, a coronavírus, cadê esses homens? Onde eles estão que não curaram as pessoas? Eles foram usar máscara também, ficarem confinados também em lockdown. Eles curavam as pessoas. E agora, cadê a cura, o poder deles? Isso é o pecado, porque Deus lançou Satanás, ele caiu por terra, enganou a mulher, aí gerou o pecado, a desobediência, e o pecado passou a todos nós. Todos morreram e todos estavam destituídos da glória de Deus, diz a Bíblia. Mas Jesus falou a Deus: Pai, eu vou para morrer pelo homem. E ali na hora que Deus apareceu a Adão e matou aquele cordeiro e fez vestimenta da pele do cordeiro para Adão e Eva, representava a graça de Cristo Jesus. E Satanás chega para Deus e fala: olha, ele te desobedeceu, dissesse que ele, se comesse, morria. Eles agora têm que morrer. Mas tu é Deus, tu não pode matar. Também perdoar não pode. Deus disse: eu perdoei eles. Não vou matar eles. Mas eu vou morrer por eles. Porque a morte que eles morreram não foi a morte física, mas foi a morte espiritual. Porque quando Deus soprou nas narinas do homem, aquele homem se levantou com vida plena, com a vida física, a vida emocional, a vida espiritual. Deus falou para ele: no dia que você comer, me desobedecer, você morre. E ele morreu. O que morreu nele? A vida espiritual. Que ele ficou nu da graça. E a graça é Cristo. Então, irmão, e o salário do pecado é a morte. A morte passou a todos nós. E nós temos que pagar esse salário. Mas, prezados ouvintes, Cristo Jesus veio e morreu mesmo. Ele disse: eu vou morrer por ele, Satanás. Eu vou morrer por o homem. Ele veio e morreu por nós. Morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Morreu por nós. Agora, devemos fazer o quê? Viver uma vida de santidade. Crer na morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. Ao olhar a cruz, sentimos o amor que Cristo teve por nós, que Deus teve por nós. A Bíblia diz que Deus amou esse mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida, não é essa vida que você vive, que eu vivo, que um dia nós vamos morrer por causa do pecado que gerou a morte, mas com a esperança de uma vida eterna com Cristo. Precisamos se preparar, precisamos aceitar a Cristo, precisamos limpar nosso coração para que Cristo faça morada, porque Jesus Cristo está batendo todo instante na porta do coração do homem. Ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, e farei nele morada.
Se você fizer isso, abrir o coração, Cristo vai entrar. E você vai viver uma vida diferente da vida que você vivia. Por isso que nós, as pessoas que já aceitamos a Cristo, sabemos disso. Vivemos pela sua palavra e levamos a sua palavra para que você ouça. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto ele fará. O que foi que Deus já negou de você? Já alguma coisa? Não. Deus dá o pão a todos, a chuva cai para todos. Deus ama a todos igualmente. Deus não ama um mais do que a outro. Não. Deus ama a todos. Só tem uma coisa que Deus não ama. É o pecado. Eu sei que Deus me ama, mas não ama meu pecado. Eu sou pecadora. Eu peço perdão a Deus todos os dias, porque todos os dias eu peco. Mas eu peço perdão e o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. Se você crê. Isso se você crê. Você tem o perdão dos teus pecados. Porque Deus mandou Jesus para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados e nos dar direito à entrada nas mansões celestiais. Isso se você crê. Creia, meu prezado ouvinte, nessas palavras. Não é que você é um crente e você não tenha problemas. Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas seja animado, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci por vocês. Ele venceu o mundo. Cristo é o vencedor. O nosso grande Salvador. A porta pela qual nós temos a entrada ao céu. Se crermos na sua morte vicária, se aceitarmos como nosso Salvador. Porque o mundo está triste, terrível. Cada dia que passa, as coisas tão difíceis. Eu hoje fico pensando, a idade que eu tenho, já tenho muita idade. Que diferença hoje para o meu tempo, da minha mocidade. Até 3 anos, 4 anos ou 10 anos atrás, as coisas eram diferentes. Hoje está demais. Você não é louco para que você não veja. Mas anda por Cristo, Ele é o caminho. Ele disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Você pergunta para mim, como eu vou a Cristo? Procura uma igreja evangélica que tenha a verdade. Não é qualquer uma que tem a verdade. Aonde guarda-se os mandamentos de Deus, porque está na Bíblia, escrito em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 14, que Cristo Jesus disse, aqui está a paciência do santo, aqui está aqueles que guardaram os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então procura uma igreja. Você vai ter estudos bíblicos, você vai ler a Bíblia, vai entender através do Espírito Santo de Deus e você vai ter uma certeza de uma vida eterna. Você não vai temer a morte, ter certeza de uma vida eterna com Cristo Jesus. Prezados, estamos no fim. Cristo vai voltar, vai ter o juízo e esse dia vamos passar pelo tribunal divino e vamos ser julgados. Quem fez o bem para a vida eterna, quem fez o mal para a perdição eterna. Fica com Deus. Que Deus vos abençoe. Abençoe a todos, porque Deus te ama. Deus ama a todos, eu acabei de falar. Deus só não ama nosso pecado. Não se distancie de Deus. Peça a presença dele na tua vida e você vai viver feliz. Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu infinito amor.
Esse é o meu desejo e a minha oração para todos os ouvintes da palavra de Deus. Fazemos uma oração. Querido e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos, ainda em tão boa circunstância, de falar do teu infinito amor para aqueles que querem ouvir. Abençoa essas vidas, é o que eu te peço, em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém.